Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brendo. Bora começar mais uma aula de geografia, tá bom? Na aula de hoje a gente vai continuar falando da geopolítica no Oriente Médio, tá bom? A gente vai falar um pouquinho, continuar falando dessa parte aí de guerras, de conflitos, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre como aconteceu essa realidade aí do Oriente Médio, tá? Depois dessa parte a gente já vai falar um pouco mais de cultura dos árabes, tá? Porque eu quero priorizar primeiro esse momento aí pra gente entender os conflitos de forma geral, que é a prioridade, né? Claro, a partir dos conflitos, que é o que a gente tem que estudar. E aí, se tiver tempo, a gente vai fazer debate sobre cultura árabe, sobre cultura do Oriente Médio. Então a gente vai ter uma aula mais bem aberta pra gente, pode ser até pelo Zoom ou não sei como é que a gente pode fazer um dia bacana pra gente se organizar, pra fazer uma aula bem divertida sobre a questão dos árabes, ok? Mas enquanto isso, a gente tem que terminar essa parte de conflitos, tá bom? Que é a parte que eu dou prioridade justamente pelo tempo, né? E pela imprevisibilidade do que pode acontecer no momento, né? A gente vive um momento muito instável, então eu quero priorizar os assuntos mais importantes, tá bom? Então, pra gente entender um pouquinho, tá? Eu vou só pular o slide aqui, porque isso é desde o começo, tá? Então, bora pra parte que interessa, que é a parte que eu vou falar um pouquinho pra gente sobre a parte dos conflitos no Oriente Médio. A aula passada a gente falou sobre a guerra de 1948 e a guerra do Canal de Suez, tá bom? Peço desculpas pelas notificações. E aí é o seguinte, tá? Quando a gente fala do Canal de Suez, a gente tem que falar de uma guerra muito conhecida, tá? Foi uma guerra muito importante que mudou ali muito do que se tinha enquanto visão do Oriente Médio. A guerra de 1948, como vocês lembram também, né? Foi uma guerra que foi uma guerra derivada do processo de criação do Estado de Israel. A gente teve a criação do Estado de Israel e após a criação do Estado de Israel a gente teve a guerra de 1948, que foi a guerra da independência, ou seja, os árabes querendo aí, né, que o Estado de Israel saísse, que não tivesse esse Estado lá, porque a terra era para ser dos árabes, entendeu? E como a gente tem um fundamentalismo religioso muito grande, que é a ideia de que apenas a religião deles é a correta, a gente tem que levar em consideração que tudo isso construiu aí esse conflito, né? Que vai se moldando até a gente chegar aí nas guerras que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, pra gente entender melhor, bora pro próximo slide. Então, gente, tá? É só importante a gente ressaltar que depois da guerra de 1948, tá? A gente teve a modificação do espaço de Israel. Olha aí, ó, a Palestina em 1917, antes aí da chegada dos árabes, dos judeus, tá? Apenas tinha os árabes. Essa parte branca é os árabes, tá? E à medida que vai tendo guerras, né? Aí 47, a criação do Estado de Israel, 1967, mais conflitos, né? 2002, mais conflitos. Então, à medida que foi se tendo conflitos do Oriente Médio, os árabes foram ficando cercados e foram perdendo terras. Tá bom? Então as guerras, elas favoreceram muito os judeus. Eles acabaram vencendo muitos conflitos, né? Eu falei pra vocês que os judeus eram um povo bem organizado, né? Então eles sabiam como trabalhar guerras, eles eram bem estratégicos. E a gente tem que levar em consideração, tá? Que os judeus, como eles foram vencendo muitos conflitos e os árabes perdendo, mesmo que os árabes fossem uma quantidade bem maior, né? A gente sabe que eles acabaram tomando boa parte das terras dos árabes. E aí botavam os árabes para correr das terras deles e acabavam aí entrando cada vez mais dentro do território. Então a gente tem que levar em consideração que as guerras beneficiaram muito os judeus, tá bom? Os árabes foram, desde o início, os árabes foram os mais prejudicados com esses conflitos, tá bom? Perderam muitos soldados, perderam muitas terras, tá bom? E tiveram poucas vitórias. Bom, isso aqui é só para lembrar o que a gente falou na aula passada. A gente tem a Guerra da Independência, né? Essa guerra aqui que aconteceu. Ela se constituiu muito em alianças, né? Eu falei pra vocês, né? Do Egito, da Síria, do Líbano, do Iraque, da Jordânia. E a Liga Árabe, que é um grupo de países árabes menos influentes, tá bom? Que toda essa galera aqui foi contra Israel. E Israel, com 20 mil soldados, conseguiu enfrentar essa negada todinha aqui, que tinha mais de 65 mil soldados, né? Israel conseguiu. Claro, porque defender uma terra é muito mais fácil que atacar, né? Atacar você tem que avançar, ó, e na ofensiva você acaba perdendo mais soldados do que numa defesa, né? Então eles tinham essa vantagem da defesa e posicionamento geográfico. As consequências, né? As consequências da guerra, né?
A gente teve aí Israel anexando grande parte dos territórios palestinos, ou seja, os palestinos perderam muitas terras na Guerra de 48, e os palestinos dispersos, né, sem país e sem país, eles eram liderados pelo Egito e pela Jordânia, que se tornaram ainda as potências árabes daquele período, né, o Egito principalmente. E graças ao Egito se tornar o líder, né, ele teve um líder ditatorial chamado o Assad, né. Eu vou passar aqui para vocês, tá? A gente teve aqui o Assad, o Nasser, né? O Nasser, tá? O Nasser. O Abdel Manu Nasser, eu não esqueci o nome do cara agora, eu sei que é Nasser, tá? Eu chamo de Nasser. Então o que acontece? A gente tem que levar em consideração aqui que nessa guerra aqui, ó, tá? A Guerra de Suez, ela já vai acontecer com o avanço do Egito, né? A Guerra de Suez ela vai acontecer não diretamente com Israel, e o motivo diretamente pode ser Israel ou não. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que a Guerra de Suez ela aconteceu pelo rompimento aí, né, dos laços, principalmente entre o Egito e a Inglaterra, porque antigamente o Egito e a Inglaterra tinham um acordo, né, para que a Inglaterra pudesse utilizar o Canal de Suez. O Canal de Suez sempre pertenceu ao Egito, né? Mas aí o que aconteceu? A Inglaterra, a França, como é que chama? E Israel, né? Israel, eles tinham o controle não, desculpa, eles utilizavam aí o Canal de Suez também. Quando o Nasser, né, ele nacionalizou por qual motivo? Ele queria impedir a passagem dos árabes dos judeus pelo Canal de Suez, tá? Então eles queriam que os judeus parassem de passar pelo Canal de Suez. Ele falava que porque vocês sabem, né? Eles são árabes e desde a Guerra de 48 o Egito tem fortemente lutado contra Israel. Então, como Israel estava utilizando o Canal de Suez, que estava dentro das terras do Egito, né? O que é que o Egito fez? Nacionalizou o Canal de Suez, né? Claro, o Egito ainda permitiu a passagem da Inglaterra e da França. Só que isso não agradou a Inglaterra e a França. Por quê? Porque a nacionalização do Canal de Suez promoveu um futuro incerto para a Inglaterra, principalmente para a França, né? Um dia eles poderiam não ter mais acesso ao canal por uma decisão do Egito. E eu falei para vocês da importância do Canal de Suez, tá? Então o presidente egípcio Nasser nacionaliza as empresas bancárias do Canal de Suez, que era administrado pela Inglaterra e pela França, né? A Inglaterra, a França e Israel, né? Eles vão formar essa aliança aqui e vão invadir a península do Sinai no Egito, né? Graças a esse avanço, graças a esse ataque, né? Como a gente estava vivendo no período da Guerra Fria, eu falei para vocês, né? A gente estava vivendo um período que o Egito poderia se aliar muito bem com a União Soviética e a Inglaterra, a França e Estados Unidos, que eram aliados nesse período, eles não queriam aí que tivesse uma aliança entre Egito e Rússia, tá? O Egito e a Rússia. Por quê? Porque se a Rússia controlasse o Canal de Suez, ia ser mais benéfico para quem? Para a Rússia. A Rússia ia ter uma rota comercial muito importante. Então eles não poderiam permitir que a União Soviética, né? A União Soviética, ela tivesse acesso ao Canal de Suez. Então a guerra foi terminada, né? Não foi terminada por vitórias militares, porque o Egito perdeu várias vezes. O Egito perdeu feio a guerra, né? A derrota militar de Nasser. Mas o Egito teve vitória política. Ele conseguiu manter o domínio sobre o Canal de Suez. Tá bom? O Egito controla o Canal de Suez porque os Estados Unidos e a União Soviética acabaram intervindo aí nesse conflito, tá bom? E graças a isso a gente teve o fim do conflito pelo Canal de Suez, graças à intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética, tá bom? Agora, depois disso, a gente vai ter a Guerra dos 6 Dias. Eu não vou fazer um vídeo longo, que nem eu fiz aquele, né? Porque aquelas duas guerras foram muito importantes, claro, né? Mas eu não vou fazer um vídeo grande por questões também, não só do tempo, né? Mas porque não vai dar pra gente ver todos os conflitos. Então eu priorizei alguns que foram os mais importantes, né? Que geralmente caem em provas de vestibulares, tá? Então, na Guerra dos 6 Dias, a gente tem que levar em consideração que ela foi uma guerra que o Nasser, né? A gente ainda vai estar falando do Egito, então a gente tem que lembrar que o Nasser ainda estava participando desse conflito, tá bom? Então, Israel, ele atacou de surpresa a aviação egípcia que estava no chão ainda, né? Eles atacaram a aviação sem ela iniciar o seu ataque, né? E aí, como o Nasser tinha perdido seus aviões, tinha perdido seu ataque aéreo, né? Ele acabou perdendo essa guerra, né?
porque ele perdeu seu ataque aéreo, tá? Então o motivo pelo qual o Egito perde, né, vai ser o quê? Vai ser porque ele vai ter um ataque de Israel sobre os aviões do Egito, tá bom? E aí o que vai acontecer? As consequências desse conflito, né? Quando teve a vitória de Israel, a gente teve Israel ocupando a faixa de Gaza, a península do Sinai no Egito, a Cisjordânia e as colinas de Golã na Síria. Bem aqui, ó. Toda essa área em laranja foram os territórios ocupados por Israel após a guerra. Colinas de Golã lá em cima, o Egito, né? Essa área aí no meio, tá bom? Que é a parte aí da Gaza, tá bom? Então tudo isso aqui, né? Todas essas áreas em vermelho e laranja, sei lá, vermelho e laranja, não sei que cor tá aparecendo, tá meio laranja, né? Então a gente tem que entender que toda essa área aí em laranja, né? Foi a área que foi ocupada pelos judeus, tá bom? Foi as áreas que os árabes acabaram perdendo. Então, a gente teve o enfraquecimento dos árabes. Os árabes já estavam aí dizendo, ai meu Deus, eu não tô aguentando mais esses conflitos, né? E a gente teve a dispersão desses palestinos. Eles saíram dessa área e saíram para as áreas ao entorno, né? Adentraram mais o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, a Síria, né? O Líbano. Então eles acabaram se espacializando ainda mais, né? Se dispersando. E em 1964 eles têm a OLP, né? Organização pela Libertação da Palestina. Em 64, né? Período que coincidiu com a ditadura militar, a gente tem aí essa OLP. E o que é essa OLP? A OLP é um grupo que quer promover, nesse primeiro momento, ela quer promover aí a unificação não, a paz entre os judeus e os árabes, né? É um grupo que reconheceu o Estado de Israel. É um grupo de árabes que falaram, não, chega, tá bom, chega de conflito, né? Então a OLP, ela tinha seus ideais, e esses ideais eram mais relacionados com a ideia aí de fazer com que a Palestina ela tivesse aí uma unificação com Israel, tá bom? Então eles acabaram reconhecendo o Estado. Isso não foi no primeiro momento, tá? Nesse momento de 64, ela ainda era uma organização focada ainda no movimento dos árabes e, né, principalmente pelo posicionamento dos árabes dentro desse território, ok? Então, em 64 a gente teve a criação da OLP. Deixa eu só ajeitar o slide, pronto. Olha, qual foi a situação dos palestinos, né? Vamos levar em consideração aqui. A situação dos palestinos após o conflito, né, pela guerra lá dos 6 dias, a gente teve os palestinos abandonados pelas lideranças árabes, né? Muitos palestinos foram abandonados porque tiveram essa dispersão, né? Como eu falei para vocês, dispersos pelo território após a ocupação de seus territórios por Israel, tá? Aqui a gente teve também em 64 a criação da OLP, que foi a Organização pela Libertação da Palestina, que foi desvinculada a outros países árabes. O principal líder dela foi o Yasser Arafat, né? Que foi um dos líderes que promoveu aí a unificação e falou um pouco sobre paz entre judeus e palestinos, tá bom? Governo jordaniano, né, em setembro esse período ficou conhecido como Setembro Negro, que aconteceu em 1970, tá bom? O governo jordaniano, ele massacrou 4.000 palestinos e fere outros 11.000, né? Que eram aí os palestinos que tinham sido dispersos, né? Dispersos para suas áreas. Tá? Eles tinham saído das suas áreas, dessas áreas próximas a Israel, que eles acabaram perdendo a guerra. E em 70, os jordanianos eles acabam massacrando esses palestinos que tinham ido, né, aí precisam se dispersado e ido para a Jordânia, tá? Os palestinos são expulsos da Jordânia e vão para o sul do Líbano, tá? Então isso foi o resultado da dispersão dos palestinos, né? Eles foram massacrados e expulsos das terras que eles adentraram aí porque eles tinham fugido daí da área próxima a Israel, tá bom? Dos territórios que foram anexados por Israel. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? Eu estou trabalhando com mais texto e aí não tem muita imagem e fica difícil para assimilar, né? Mas eu quero ser bem sincero e bem sucinto com vocês pra gente entender bem direto os pontos mais importantes, porque são muitas coisas, gente, é muita coisa, então eu tô tentando resumir, tá? Aí em 73, né, decorrente de tudo isso daqui, né, da dispersão dos palestinos, tá? A gente teve a guerra de Yom Kippur, né?
A guerra de Yom Kippur é o dia do dia do perdão para os israelenses. É um dia que é um dia sagrado para eles. Então eles aproveitaram que os israelenses estavam nesse dia sagrado, estavam orando, estavam ocupados para iniciar o seu ataque, né? Você já viu aquela cena clássica da série Vikings, né? Quando o Ragnar Lothbrok ele invade, eu não sei se é a França ou York, eu não lembro. Ele invade um desses lugares aí. E o que acontece, né? Ele prefere invadir quando o pessoal tá na igreja, né? Tá rezando, porque a galera tá toda dentro da igreja, né? E aí tem a população tá menos atenta, né? Principalmente quando esse é um feriado religioso importante. Então, inicialmente, graças a essa estratégia tomada, né? Foi a vitória árabe, tá? Mas Israel posteriormente vai conseguir expulsar esses invasores, né? Consequência, né? Aí quem já teve mais perdas foi Israel, a diminuição dos israelenses, e a gente teve aí, né, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que são os países da Liga Árabe, né? Eles estavam utilizando o petróleo como uma arma política, né? Porque eles estavam utilizando, olha, não, vocês que apoiam Israel, vocês mesmos, né? Países principalmente como Estados Unidos, né, Inglaterra, França, os países que dependem do nosso petróleo também. Se vocês não pararem de apoiar Israel, a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar o suprimento de petróleo de vocês. Então foi um ultimato da OPEP, que a OPEP é formada pelos árabes, tá bom? Então os árabes controlam o petróleo. Então os árabes têm esse poder, né, de dizer, olha, a gente vai parar de fornecer petróleo ou a gente vai aumentar o preço para vocês, tá bom? Então tem essa opção. E aí, graças a esse posicionamento dos árabes, a gente teve a crise mundial do petróleo, que foi na intenção dos árabes de pressionar a comunidade internacional para a causa deles. Então eles pressionaram, olha, vamos acabar com o suprimento de petróleo de vocês se vocês não apoiarem a nossa causa, tá entendendo? A gente teve aqui, ó, mudanças na estratégia árabe. Por quê? Porque eles estavam perdendo muito. Então eles estavam utilizando o petróleo como uma arma, né? Eles não estavam mais indo para os conflitos, eles estavam utilizando o que eles tinham a favor dele, que era o petróleo. A questão palestina ganhou mais destaque após a guerra do Yom Kippur, né? Uma vez que o petróleo passou a ser usado como arma e a OPEP boicotou o fornecimento aos países que apoiavam Israel, tá? Então os países que estavam apoiando Israel, eles acabaram aí falando, olha, vamos cortar aí o suprimento de petróleo de quem apoia Israel. O aumento do preço do petróleo gerou uma crise econômica mundial, porque o mundo depende do petróleo. Então isso aí vai iniciar aqueles avanços do capital internacional sobre o Oriente Médio, tá? Então o Oriente Médio vai começar aí a tentar se defender do capital internacional, não só de Israel, tá bom? Então, quais são os membros dos países da Organização dos Países Produtores de Petróleo? Angola, Argélia, Nigéria, Venezuela, Equador, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar, que são os países aí do Oriente Médio que tem grande parte da exportação de petróleo em nível mundial, tá? A diplomacia, ela vai acontecer a partir da década de 70, né? O Arafat, que eu falei para vocês, que era o líder da OLP, ele adotou uma postura mais diplomática, tá? Conseguindo que a Organização da Libertação Palestina, formada na década de 70, fosse reconhecida, década de 60, fosse reconhecida como representante do povo palestino e admitida na ONU como membro observador, tá? Então a OLP foi aceita como um membro participante da Organização das Nações Unidas na década de 60. Nos anos 80, a OLP passou ainda a dar mais importância à diplomacia, né? Buscou o reconhecimento de outros países, buscou o apoio da ONU à sua causa e abandonou o terrorismo. Como eu falei para vocês, a OLP ela foi um grupo mais voltado para o pacifismo, né? Ela estava tentando evitar esses conflitos e tentar entrar em acordo para que não tivesse mais mortes, né? Porque a gente sabe, tem grupos extremistas, grupos fundamentalistas, tem a questão da religião, mas também tem grupos que buscam a paz. Então a gente tem que levar em consideração isso. A ocupação israelense sobre a totalidade do território palestino, ela vai obrigar um imenso contingente populacional a buscar refúgio nos países vizinhos. Então é isso que vai acontecer, né? Como a gente vai ter uma grande ocupação israelense sobre o território, a galera vai ficar dispersa, vai para o Irã, vai para a Jordânia, vai para o Egito, vai para um monte de área ali ao entorno, porque eles não conseguem viver na Palestina mais. Milhares de palestinos migraram para o sul do Líbano, tá? Principalmente, onde passaram a viver em situação precária, porque eles não tinham apoio do governo do Líbano. Grupos radicais islâmicos, o Hezbollah, iniciaram ataques
militares contra o norte de Israel, tá? Esses radicais, eles são grupos terroristas, tá bom? Que a gente vai ter aí esses ataques constantes, né? E a gente depois disso vai ter a guerra civil libanesa entre cristãos apoiados por potências ocidentais e muçulmanos. Essa guerra vai acontecer no Líbano porque a gente tem grupos extremistas, radicais. Eles não aceitam outras religiões dentro do território dele. Então, esses grupos do Líbano, né? A gente vai ter aí pessoas que não aceitam os cristãos, não aceitam os judeus, não aceitam outras culturas, aceitam apenas a deles. São grupos extremistas. Então eles vão atacar aí, né, no Líbano, esses grupos terroristas, eles vão atacar aquele grupo que eles acreditam que não faz parte da sua religião. A gente vai ter, graças a isso, né, a Guerra Civil Libanesa, a gente vai ter a invasão israelense no Líbano. E a gente vai ter a expulsão da OLP, né? Que a gente vai ter aí agora a saída da OLP do Líbano, que ficava aí principalmente sediada no Líbano. O massacre de Sabra e Shalita em Israel e o controle militar do sul. Então Israel vai controlar agora o sul também. Israel se expandiu mais ainda, tá? Israel está se expandindo cada vez mais. Então vocês percebem o poder que Israel está tendo, né? Controlando mais territórios. E aí, graças a esse ataque, né? Esses ataques e esses conflitos, a gente vai ter aí em 87 as intifadas. As intifadas são ataques menores, são mais colocadas pelo povo mesmo, né, contra esse controle de Israel, né, e do capital externo sobre o território árabe. Então a gente vai ter em 1987 a expansão dessa rebelião, né, popular na faixa de Gaza, principalmente após o atropelamento de 4 palestinos pelo caminhão do exército de Israel. Então quando eles matam, né, esses 4 palestinos, eles acabam iniciando uma guerra civil. Por quê? Porque os judeus tratavam os árabes com muito mal, né? E eles viviam ali reprimidos. Vocês sabem, Israel tomou o território, né? Vou até voltar o mapa. Cadê? Tá? Israel tomou o território, olha aqui, ó. Tá? Esse último mapa. Israel tomou o território aqui, né? Nesse aqui, ó. Tá? Mas o que aconteceu? Aqui no meio, né? A gente ainda tem o quê? Palestinos, não é verdade? A gente tem palestinos aqui, que são os sobreviventes, né? Que vivem aí. Então, esse grupo acabou sendo pressionado pelos árabes, tá bom? E graças a isso a gente teve o início das intifadas. Desculpa, esses grupos que moravam aí de palestinos foram pressionados pelos judeus, tá bom? Os judeus estavam pressionando muito esse grupo de árabes que estavam morando aí nessa região, né? E não só isso. Com essa morte desses 4 palestinos, né, desses 4 árabes que estavam nessa região, o que aconteceu? Né? Iniciou-se uma revolta, tá? Os adolescentes munidos de pau e pedra enfrentaram os soldados israelenses, né? Essas intifadas também ficou conhecida como Guerra das Pedras, tá? Também ficou conhecida assim, tá? É só um outro nome, ela pode aparecer como Guerra das Pedras ou como intifadas, tá bom? Guerra das Pedras é outro nome também que dão para as intifadas porque o pessoal não tinha arma, né? É uma revolta civil, então era tanques contra mãos e pedras, paus e pedras, e muitos foram massacrados. A primeira intifada aconteceu no verão de 1987, né? Porque ela vai acontecer insatisfação pela ocupação, né? Eu já falei para vocês, o controle aí de Israel sobre o território já era uma insatisfação, né? A pressão de Israel sobre esses árabes que viviam aí na Palestina, no que restou da Palestina, aquela parte branca que eu mostrei. E a gente também tinha a questão da água, que era muito limitada para os palestinos. A gente tem aí o surgimento do Hamas, que posteriormente vai se tornar um grupo terrorista, que é um grupo armado de resistência palestina, tá? Ele vai ser um grupo que vai surgir ali naquela área. E a gente tem a segunda intifada que vai acontecer em 2000. Que ela foi... Eles estavam querendo... a ONU e os outros grupos entre árabes e judeus, eles estavam querendo promover a paz, né? Mas aí teve esse impasse no processo de paz. O povo não queria. Teve um impasse. E aí a gente teve o quê? A visita de Ariel Sharon a Esplanadas das Mesquitas. Como Sharon era um líder... né, um líder israelense, né? Por quê? Porque o Sharon ele tinha marcado uma visita, né, para conversar com os árabes, tá? Ele era um líder israelense que iria conversar
com os árabes. E ele acabou, né, quando ele fez isso, ele acabou entrando em uma mesquita. Sim, uma mesquita é um lugar santo para os árabes. Uma mesquita é aquele lugar onde eles se reúnem para fazer essas orações. Então outras pessoas de outros grupos, né, não podem entrar na mesquita, tá entendendo? Porque é um lugar santo. E o que aconteceu, né? Imagina um israelense entrando numa mesquita. Pois é, foi isso que aconteceu. Então, o Sharon entrou numa mesquita e, graças a isso, sangrentos e violentos massacres começaram a acontecer. Isso foi a segunda intifada, tá? Aí a gente teve depois a retirada militar do sul do Líbano, né? Que a gente teve aí a saída de Israel do sul do Líbano, né? Graças a essa intifada. E aí depois disso a gente teve a Segunda Guerra do Líbano, que vai acontecer em 2006. E ela vai se promover pelos ataques dos grupos terroristas, né? Ataques do Hezbollah contra os israelenses. A gente vai ter o ataque da Gaza, né? Que vai ser o ataque da Gaza que vai acontecer em 2008, 2009. São guerras bem constantes que aconteceram lá, que foram respostas ao ataque dos Hamas, né? Dos terroristas. Esses atentados terroristas aconteciam direto, esses ataques em Israel de terroristas, de grupos, aconteciam diariamente, né? Diretamente, assim, de vez em quando estava acontecendo esses conflitos, essas guerras. E, né, o ataque a Gaza, a faixa de Gaza, que era a área ali central, né, a área central que se tem ali, onde os árabes moram, né, a gente tem a Palestina, no meio da Palestina a gente tem a área de Gaza, que é a área onde os palestinos e árabes moram. Então, como teve esses conflitos, esses golpes, esses atentados terroristas contra os israelenses, né, os judeus atacaram Gaza, né? Como os judeus têm um armamento muito superior, graças ao apoio dos Estados Unidos e o capital que eles vão ter, principalmente pelo apoio externo que eles estão tendo, né, das potências estrangeiras, o que vai acontecer? Né? Eles vão gerar grandes massacres contra a população da faixa de Gaza, os árabes. Israel, ao longo do tempo, tem aumentado a expansão do seu território e mantido o controle e dominação sobre os palestinos. Né? A grande satisfação com a ocupação ilegal e as péssimas condições de vida, economia, emprego, educação e etc. Tá? Então, os árabes sofrem muito com essa pressão de Israel sobre eles. Né? A gente tem um controle, um domínio muito grande de Israel sobre a Palestina. E isso tudo gera uma grande insatisfação pelo povo israelense. Pelo povo árabe, né? Pelo povo palestino. Então, eles têm péssimas condições de saúde, saneamento básico, falta de água, né? Emprego, tá? Então tudo isso é muito ruim para os árabes que vivem ali na faixa de Gaza, que é a área central, cercada pelos judeus. Então essa galera aí da faixa de Gaza vive cercada por judeus e não tem como sair daquela região, né? Porque vocês sabem o que aconteceu no Líbano, sabem o que aconteceu em outras regiões, então eles ficam ali à mercê do que pode acontecer e sob o controle dos judeus, tá bom? Então nossa aula acaba por aqui, espero que tenha dado para entender um pouquinho. Foi uma aula bem complexa, eu sei muita informação, mas eu tentei aqui dar o máximo para a gente poder entender esse assunto importante, tá bom? Esses outros assuntos a gente pode falar mais posteriormente deles depois, né? Essa aqui que eu tô mostrando para vocês, essa guia do slide sobre as intifadas, né? Mas eu vou mostrar uns documentários para vocês posteriormente, claro, se houver um tempo, e vocês vão ver com mais detalhes como aconteceu esses conflitos, tá bom? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se vê por aí. Até a próxima!